Sabe por que muitas vezes a gente não consegue viver o novo, criar novas realidades, criar um novo cenário para nossa vida? Porque nós ficamos presos à realidade que a gente conhece, como se não fosse possível existir outras verdades. A gente se prende tanto à nossa verdade, à nossa forma de enxergar o mundo, aquilo que a gente acredita, que a gente fica impossibilitado de viver e de criar novas realidades para nossa vida. Olá, girassol, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva. Muito feliz de ter você aqui, trocando energia, trocando conhecimento. Deixa seu comentário aqui para mim, se você é ouvinte do Spotify, falando o que você acha desse podcast, quais assuntos você gostaria de ver por aqui. Se você está escutando por alguma plataforma que não tem o campo de comentários, vai lá no meu Instagram, @joaguilar. Também vou adorar ter você por lá, a gente trocar ideia. Muitos ouvintes me mandam mensagem por lá, me mandam situações da vida, né, deles, a gente acaba conversando bastante. Eu acho essa troca muito legal, muito rica, muito iluminada. Esse tema, gente, criação da realidade, é um tema tão profundo que dá pra gente falar horas. Por isso que eu trago vários episódios que eu falo sobre alguma perspectiva sobre esse tema. O fato é que muita gente não consegue criar uma nova vida, uma nova realidade, criar sonhos, realizar sonhos, criar qualquer coisa que seja na sua vida, porque essa pessoa ainda é preso a uma ideia fixa de que algo é daquela forma e assim será para todo sempre. Quando nós somos fixados em uma ideia, a gente não se abre para o novo, a gente não se abre para perspectivas. E às vezes a gente faz isso, na maioria das vezes, de forma inconsciente, sem perceber, muito pelo consciente coletivo, sabe? Inconsciente coletivo, muito por aquele efeito manada. Ah, aquele grupo acha isso, eu quero pertencer, então eu também vou achar isso. E aí, às vezes, a gente deixa de viver a vida que a gente merece viver por a gente estar preso a uma ideia. Eu postei um conteúdo lá no Instagram e esse conteúdo teve um alcance bem alto. Muita gente me mandando mensagem, muito compartilhamento. E aí, nesse post, eu contava uma coisa pessoal sobre mim, sobre o fim do meu casamento, Era um post que falava sobre reconexão, sobre a gente olhar pra gente, mas muitas pessoas levaram para outro lado, né? Eu falei assim no meu post, que eu tenho o hábito de fazer cafés da manhã. E aí, quando eu e meu marido, a gente tava se separando, né, pra se separar, em uma das nossas brigas, ele virou pra mim e falou assim: eu não ligo pros seus cafés da manhã. E isso me magoou muito naquele momento. Porque o café da manhã é uma forma de eu dizer eu te amo, né? É uma forma de eu cuidar da minha família, uma forma de eu demonstrar amor. E aí ele me falou aquilo naquele momento e eu fiquei muito magoada, triste. E aí depois de um tempo, quando a gente estava separado, a gente conversando sobre a nossa filha, porque assim, foi uma separação, óbvio, né? Nunca é saudável 100%, nunca tem, né? Mas por ela a gente manteve um bom relacionamento. Então a gente conversava bastante sobre ela e tal. E em uma dessas conversas ele falou assim: nossa, não tô legal do meu intestino e tal. Eu falei: sério? Nossa, ele né? Não tem... Aí ele falou: né? Não tenho mais frutinhas cortadas pra mim todos os dias. Porque eu tenho o hábito, eu já trouxe esse hábito de comer frutas desde da minha casa, né, da casa dos meus pais. Ele não tinha esse hábito. Então, ele não fazia isso. E aí, eu falei no post que assim como ele também não valorizou esse ato de amor que eu tenho pela minha família, eu também não valorizei outras coisas milhares que ele fazia pra mim. E naquele momento, quando a gente deixa a raiva... Porque os problemas, gente, eles tendem a ganhar mais foco na nossa vida do que as coisas boas. Tudo que a gente alimenta cresce, né? Então, quando a gente começa a alimentar mais o ponto ruim do que o ponto bom, aquilo vai ganhando uma forma enorme. E aí eu postei sobre isso, aí eu falei que eu também só consegui valorizar coisas que ele fazia por mim, depois que você não tem mais, que isso faz parte do autoconhecimento, faz parte da nossa evolução. E aí tiveram vários comentários, né? Algumas pessoas falando: nossa, que triste ter que perder para que isso aconteça. Mas assim, eu acredito que
O processo de evolução é assim mesmo, né? Às vezes a gente tem que dar com a cara na parede pra gente conseguir melhorar, conseguir evoluir. Então, tanto eu quanto ele, nesse quesito, a gente não tava sabendo ter o olhar certo para as coisas que o outro fazia. Aí teve gente que comentou: homem sempre quer uma empregada. Em momento algum do post, eu coloquei que eu estava me sentindo uma empregada. Tanto, eu até falei assim, meu Deus, se ele ler esse comentário, lascou. Porque quem lava as louças do café da manhã, e às vezes, gente, eu faço muita coisa. Faço panqueca, corto um monte de fruta, aí faço os ovos mexidos, aí faço não sei o quê, né? A cozinha fica muita... E eu não poupo louça, porque eu quero uma loucinha para cada coisa. Então fica uma bagunça. E quem lava a louça do café da manhã é ele. Então, eu falei assim, ué, mas em nenhum momento eu falei que eu me sinto uma empregada, a pessoa falando, nossa, homem só quer empregada, só porque eu cortei uma fruta. Então, olha só, as pessoas, elas acabam refletindo o que tem dentro delas, a realidade delas pra fora. Então, por exemplo, essa pessoa que falou sobre empregada, em algum momento da vida dela, ela pode ter se sentido empregada de alguém, ou ela ter visto alguém que ela gosta muito, alguma das mulheres da família dela, nesse papel de empregada. E aí ela refletiu isso pro mundo como se isso fosse realidade de todo mundo. Mas não é a minha realidade. Eu nunca me senti empregada na minha casa. Hoje nós voltamos, né, ao nosso relacionamento, nossa família tá unida de novo. Mas nunca, em nenhuma fase do nosso relacionamento, eu me senti nessa posição. Porque as coisas são muito bem organizadas, orquestradas. E não é porque eu saí impondo, é porque a gente combinou que seria assim. Tem coisas que ele faz que eu não faço. Por exemplo, eu não cozinho. Vários jantares quem fez foi ele, e eu não faço. Então, quem quis se sentir empregado na situação, sabe? Aí eu, por estar na posição de mulher e ter essa padronização muito, né, da sociedade nesse momento, que realmente, né, muitas mulheres passam por isso, mas não é a realidade de todo mundo, não é a minha realidade estar nesse papel. Então, esses comentários acabaram projetando em mim uma realidade que não é minha. Tô dando esse exemplo para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Aí teve uma outra moça que ela comentou alguma coisa também nesse sentido. Aí ele falou, ele não tem mão não para cortar as próprias frutas? E é assim... Pra mim, é uma gentileza que eu tô fazendo. Eu amo fazer café da manhã. É uma terapia pra mim. Mas só porque eu estou fazendo algo bom pra um homem, né? Pro meu marido, não quer dizer que ele não tenha mãos, né? E aí, eu acabei respondendo esse comentário meio atravessado. Depois eu me arrependi, porque realmente cada um tem uma visão de mundo. E cada um, né, sabe onde dói o calo. E aí, depois eu respondi alguma coisa lá. Aí eu falei, amor pra você. Aí a moça me respondeu de novo. Da mesma forma que... Porque eu falei assim, eu também senti falta de várias coisas que ele me fazia por mim. Ela falou, as mesmas coisas que você teve que contratar alguém, ela nem sabia se eu contratei, mas as mesmas coisas que você teve que contratar, ele poderia ter contratado alguém pra cortar a fruta dele. Aí ela falou assim, eu não quero amor não, eu quero dinheiro. E me mandou um coraçãozinho. Aí eu olhei assim e falei assim, mas eu tenho que escolher entre amor e dinheiro, eu não posso ter tudo, eu não sou uma pessoa... Gente, nós não somos pessoas com abundância na vida, que é possível ter o amor, é possível ter o dinheiro, a gente tem que escolher. Então, olha só quantas coisas são impostas pela vivência, pelo que a gente vê em mídia, grupos que defendem ideias... crenças, né, do inconsciente coletivo, valores que a gente vem trazendo da infância, pessoas que a gente convive na escola, situações que a gente viveu, situações que a gente viu pessoas vivendo, coisas que a gente viu em filme, e aquilo vai impregnando na nossa mente. Então, por exemplo, uma pessoa que acha que fazer um ato de carinho para um homem, ela tá sendo subestimada, ela tá sendo menos, será que ela vai conseguir viver o amor na sua totalidade? Será que ela vai conseguir criar uma realidade de uma história de amor, se essa for a vontade dela? Talvez de forma inconsciente não, porque ela mesma bloqueia isso. Porque ela tem essa crença de que se ela fizer algo, ela vai ser a vulnerável e vai, porque o mundo é assim. Essa outra moça, também, vamos supor que ela é uma pessoa que só quer amor. Eu quero amor, não ligo pra dinheiro e tal. Será que ela não estaria, ela mesma, não criando situações na vida dela para que ela tivesse dinheiro, porque ela acredita que não existe amor e dinheiro no mesmo lugar? Não tem como você ter amor e você ter dinheiro na mesma vida?
Então, olha como é importante a gente olhar para as nossas crenças, para a realidade que a gente acredita ser única, para que a gente consiga criar novas realidades. Quando a gente se abre para o novo, para entender que a gente não precisa aceitar aquilo que a gente vive do jeito que ele é, que o universo é grande e ele é criador de mil e uma e milhares de possibilidades, a gente consegue expandir a nossa consciência, a nossa energia e a nossa forma de criar a vida que a gente gostaria de viver. Quando a gente se conforma com uma situação e pensa, é assim mesmo, é isso que eu vivo, ou acha que o mundo inteiro vive aquilo, que é desse jeito, não tem como o novo entrar na nossa vida. Isso em todos os âmbitos. Seja espiritual, energético, mental. Mental, principalmente emocional. Porque se você não tiver uma cabeça e um coração conectados com aquilo que você acredita, você não vai ter ação. E para ter ação, a gente precisa acreditar que algo que faz sentido, que aquilo faz sentido. Senão a gente não faz ação, Deus abençoa. Sabe aquele ditado, coloca o pé que Deus dá o chão? A gente tem que fazer a nossa parte, que é colocar o pé. Se a gente não colocar o pé, se a gente não acreditar naquela estrada, que existem novas estradas além daquelas que a gente conhece, porque a gente acha que é só aquilo ali que a gente vive na nossa bolha, e o mundo é muito mais do que a nossa própria bolha. A bolha desse podcast, a bolha do bairro, a bolha da sociedade. A bolha é muita bolha, gente. A gente é muito mais do que isso, sabe? Então, enquanto a gente ficar acreditando que a vida é assim, nenhum homem presta, mulher é sei lá o quê, nenhum chefe presta, nenhuma empresa presta, sabe? Enquanto a gente tiver esse tipo de pensamento, é esse tipo de coisa que a gente vai atrair para nossa vida. É para esse caminho que a gente vai condicionar as nossas ações. Então, a gente tem que refletir muito sobre isso. E eu te convido a fazer esse exercício. O que você sempre fica repetindo para você que é assim e ponto, e você não consegue se abrir para novas possibilidades, uma nova forma de olhar aquilo, uma nova forma de se desenvolver, de estudar, de aprender, de se aprofundar, de se conectar com coisas diferentes do que você está acostumado. Eu vi um post esses dias falando sobre viagem e eu achei muito legal. Falava que quando a gente conhece diferentes tipos de cultura, a gente vê novas possibilidades em destinos mesmo, a gente fica intelectualmente mais humilde e mais flexível, porque a gente vê que existem várias formas de se viver. No Brasil a gente vive de um jeito, no Japão de outro, na Jamaica de outro, nos Estados Unidos de outro jeito, na Europa, cada lugar... Na tribo indígena é de outro jeito e todas são formas possíveis de viver. Olha só que pensamento. Então, se existem todas essas formas numa viagem, conhecendo culturas distintas, a gente consegue ver quantas possibilidades existem. Quantas possibilidades na nossa vida a gente está se bloqueando por acreditar que é daquele jeito e ponto. Então, faça essa reflexão, porque eu acho que vai te ajudar a você começar a ter uma perspectiva nova sobre realidades. Comece a estudar também novas culturas, para você ter um olhar diferente sobre como outras pessoas vivem, para você olhar para sua vida e falar, é verdade, se tal pessoa vive dessa forma, por que eu acho que só a forma que eu vivo é não a correta, mas é a única possibilidade existente? Porque às vezes a gente não vive uma realidade legal, não é uma realidade boa que a gente gostaria, mas a gente se conforma com ela, porque é a única que a gente conhece. Então, se abra para conhecer novas realidades, deixa que o universo atue na sua vida, te mostrando novas possibilidades para que você possa realizar, criar. Espero que esse episódio te faça refletir um pouquinho sobre a vida que você vive, se é a vida que você gostaria de viver, se você acha que é só isso que você pode e pronto. E reflita sobre isso. Te convido também para votar no Sua Manhã Mais Positiva no Prêmio IBEST, mais um ano. Estamos lá, graças a vocês, girassóis.
concorrendo, né, esse prêmio, que é o maior prêmio digital do Brasil. E aí eu vou ficar muito feliz se eu puder ter seu voto. Você pode votar todos os dias, tá? E quem sabe, né, esse ano a gente vai pro Top 20 Brasil? Já pensou? Já tô aqui, ó, mentalizando, e eu acredito que sim, é possível. Porque eu nunca nem imaginei estar num prêmio desse. Estamos, e quem sabe a gente chega lá. Compartilha esse episódio com aquela pessoa que acredita que só existe uma possibilidade na vida, que não consegue ver outros caminhos, porque quem sabe ela precisa de algumas palavras assim para ela conseguir olhar para a vida de outra forma. Um beijo, até o próximo!